Vamos falar um pouco sobre tipos de dados e como declarar e utilizar variáveis e seus tipos de dados. Evidentemente, a gente não vai tratar de todos os tipos de dados. Existem muitos, se a gente olhar aqui na wiki da própria Embarcadero, tá? É docwiki.embarcadero.com. Lá eles têm um vasto material de apoio, tem muita documentação. Então, por exemplo, sobre tipos no Delphi, a gente tem aqui um monte de tipos, tá? Tipos nativos, específicos de um sistema operacional, tipos independentes do sistema operacional, né? Aqui são só os tipos do tipo inteiro, tem os tipos reais mais para baixo, em suma, tem um monte aqui, os reais, tem muitos tipos. A gente não vai fazer aqui um vídeo explicando cada tipinho desse, porque não tem sentido. A gente vai falar um pouquinho dos tipos que nós vamos utilizar agora e no futuro, conforme a necessidade, a gente vai vendo e conhecendo outros tipos. Os tipos mais utilizados são basicamente o tipo integer, esse daqui, tá? Que a gente já até utilizou no nosso trabalho, no nosso código anterior. A gente até converteu de inteiro, de string para inteiro e depois de volta para inteiro. Então a gente já utilizou o tipo inteiro. Porém, além do tipo inteiro, existem os tipos que são considerados de ponto flutuante. O que é ponto flutuante? Tipo de ponto flutuante são os tipos que têm casas decimais. Por exemplo, aqui no nosso código, se a gente rodar ele e colocar aqui, olha, 2.4 e quiser somar isso com 5, ao clicar em calcular, ele dá um erro. Olha, 2.4 não é um valor inteiro válido. Então, o nosso código só está trabalhando com valores inteiros. Se eu quiser trabalhar com valor decimal, um valor que tenha casas decimais, ele não permite. Então, por que é chamado de ponto flutuante? Porque imagine esse número aqui, olha. Olha, o ponto está aqui, não está? Mas ele poderia estar aqui. Ele poderia também estar aqui. Dependendo de quantas casas decimais o meu número tem. Então, ele flutua, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Por isso que os números com casas decimais são chamados pela maioria das linguagens como números de ponto flutuante. Tá bom? Um outro detalhe importante é que não se usa a vírgula em código, geralmente em todas as linguagens de programação não se usa a vírgula. Por quê? Porque essas linguagens são baseadas no padrão americano e o padrão americano é ponto para casa decimal. Mas se eu quiser mostrar um relatório que apareça a vírgula, como é aqui no Brasil, aí são questões de formatação, a gente pode implementar sim. Mas para entrada de dados, a gente sempre utiliza aqui no Delphi o número com casas decimais marcadas pelo ponto. Então, a gente vai conhecer, né? Vai precisar utilizar o tipo integer, a gente já utilizou, o tipo real ou double, vamos voltar aqui para ver. Olha aqui, ó, nos tipos reais, esse aqui é um integer, né? Então, aqui ó, nos tipos com casas decimais, que são os tipos chamados reais ou de ponto flutuante, nós também temos um monte de tipos. A gente vai usar o double ou vai usar o real. Para quem trabalha com Turbo Pascal há muito tempo, sabe que o real sempre foi utilizado, um número padrão para ponto flutuante. Mas a gente agora também tem o double, pelo menos é o que eu me lembro, tá? Pode até ser que existisse o double lá naquela época, há muitos anos atrás, mas eu nunca usei. Agora existe o double. São exatamente iguais, tá? É só outro nome. Pode ver que são o mesmo range aqui, o mesmo escopo numérico, no mesmo número de casas decimais e o mesmo número de bytes que ocupa na memória. São exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, recapitulando. A gente vai usar o integer, vai usar o double, vai usar o integer a gente já está usando, o string a gente já está utilizando. Tá? O string é um tipo, vamos dizer, um pouquinho mais complexo, né? Porque na verdade é um tipo que suporta qualquer caractere dentro dele, letra, número, símbolos. Você coloca lá entre aspas simples e ele suporta esses números. Mas voltando para o nosso código, onde é que a gente declara essas variáveis? Eu comentei em um encontro anterior que todas as variáveis precisam ser declaradas antes de uso, inclusive devem ser tipadas. Ou seja, as variáveis no Pascal precisam ter seus tipos definidos previamente e não podem ser alterados durante o código. Então, onde é que nós definimos? Aqui, olha. Todas as variáveis que nós vamos utilizar em nosso código devem ser definidas na seção var,
de variáveis, né? Variables. Aqui a gente vai definir as nossas variáveis e os seus tipos. Uma coisa importante, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamada valor1. Tá? Como é que se declara uma variável? Você põe o nome dela, espaço, dá 2 pontos e diz qual é o tipo. O tipo é integer. Termina com ponto e vírgula. Está lá o valor1 definido. Isso já mostra para nós que a variável frm principal também foi declarada do tipo tfrm principal. Como eu já mencionei antes, que é criado aqui em cima em type e herda de tform, que a gente vai falar lá na frente sobre orientação a objetos. Mas aqui a gente declara a variável dessa maneira, tá? Valor1, 2 pontos integer, ou seja, o nome da variável, 2 pontos e o tipo. A gente não vai usar mais integer, porque a gente vai querer que a nossa aplicação agora faça cálculo com números decimais também. Então a gente vai usar o quê? Double. Eu posso declarar agora valor 2 como double. E resultado como double. Mas espera aí, por que eu estou querendo esse monte de variáveis? Porque eu vou utilizá-las aqui. Em vez de fazer toda essa conversão numa linha só, eu vou separar esse código para ficar mais claro, né, para a gente saber que etapas estão sendo realizadas. Então, primeiro, o valor 1, 2 pontos, é igual a... Eu vou converter. Lá do meu text, que está no meu edit, eu vou converter. Lá está como str, eu vou converter para float. Poxa, mas não é converter para double? É porque double é um tipo com ponto flutuante. Assim como o real. Então, a função que foi criada para isso é str to float, serve para qualquer número de ponto flutuante. Então, criei aqui a conversão. Deixa eu só copiar para ver se eu não estou esquecendo alguma coisa. Agora a gente não quer para int, a gente quer para float. Então, eu converti o meu text, que está lá dentro do edit, lá no meu form, no text valor 1, estou convertendo para a variável valor 1. A variável está criada aqui. O edit está lá no form. E a variável está declarada aqui. Então, eu trouxe lá do form, eu arranquei de lá, é uma string, converti para float e guardei aqui na minha variável. Ok? Vou fazer a mesma coisa com o valor 2. Então, lembrando que txt valor 1 e txt valor 2 são edits que estão lá no meu form e eu estou acessando os valores da propriedade text de cada um deles. Ok, agora é fácil. O meu resultado é do mesmo tipo double. Vai ser 2 pontos igual a valor 1 mais o valor 2. Pronto, somei. Aqui está um resultado. Bom, agora eu quero pegar esse resultado e colocar no caption. Eu vou eliminar todas essas conversões aqui, que não interessam mais. Eu vou botar aqui resultado. Óbvio que a gente vai ter um erro. Aqui ele vai mostrar qual é o erro para a gente. Tipos incompatíveis, string double. Lembra, a gente já enfrentou esse erro antes. Só que era entre string e int. Por quê? Esse valor aqui é um double, ou é um real, e eu quero guardar dentro de caption, que é uma propriedade que espera uma string. Então, eu poderia converter aqui, normalmente, né? Float, que é o padrão atual de resultado, to string. Mas vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando de criar variáveis, vamos criar uma variável aqui também do tipo string, chamada resultado string. É o nome, tá? E ela vai ser do tipo string. Maravilha. Então, eu vou aqui pegar e vou botar aqui, olha, resultado string, 2 pontos igual a. Agora eu vou converter ao contrário. Eu aqui em cima estou convertendo de string para float. Aqui também, para poder fazer o cálculo. Esse cálculo, o resultado é do tipo float, é do tipo double. Agora eu vou de float to str, para string. Resultado. Beleza, então agora ele já vai converter
o resultado para esse resultado string. Ainda está dando erro aqui, óbvio, porque eu não alterei ainda para a nova variável que eu criei, que é do tipo string. Agora sim, está tudo perfeito. Ou seja, faço as conversões para double ou real, ou seja, são tipos do tipo float. Faço a soma já com esses tipos numéricos e depois eu converto do numérico float, que está em resultado, para str. Guardo na variável string, essa variável que eu declarei aqui. E aí eu atribuo dessa string para o caption e vai aparecer lá no meu formulário, exatamente como já estava acontecendo. Vamos testar? Então vamos lá. 1 mais 1, calculei, deu 2. Ah, mas se eu quiser usar um número com casas decimais, 1.45 mais 1.15, ele calculou. Tá? Então ele já consegue enxergar porque eu estou usando variáveis do tipo float. Mais um detalhe que a gente pode adicionar é o seguinte: se eu tiver um montão de variáveis para adicionar aqui, sei lá, 20, não é normal, né? Mas pode ter um montão de variáveis, eu posso botar vírgulas aqui, não preciso fazer como eu fiz aqui, olha. Posso botar aqui, ó, valor 2 e resultado. Tá? Então o que que eu tenho aqui? Valor 1, valor 2 e resultado são todos do tipo double. Resultado string é do tipo string. Eu poderia ter outras strings aqui. PTO, ABC, etc. Opa, etc. Mas eu não tenho necessidade de criar essas variáveis. Um outro detalhe importante de mencionar é que o Pascal ele é case insensitive. Ao contrário do C Sharp e de outras linguagens, ele não liga para você, né, se você está usando minúsculo ou maiúsculo. Então, se eu quiser colocar aqui, olha, resultado string, ele vai funcionar, porque para ele, resultado string que começa com R maiúsculo e minúsculo, tanto faz, não faz a menor diferença, ele ignora isso, tá? Por padrão, como eu costumo trabalhar bastante com C Sharp, eu mantenho os mesmos nomes de variáveis locais que eu utilizo lá, tá? Ou seja, eu boto sempre em minúsculo o nome das variáveis e se tiver, são nomes compostos, a partir do segundo, da primeira composição, eu vou botando maiúsculo, ok? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que nós podemos e devemos utilizar variáveis. Essas variáveis, elas têm tipos, elas precisam ser definidas numa área específica no nosso código Pascal, que é na área var. E aí, uma vez que elas estão declaradas aqui, elas podem ser utilizadas normalmente no nosso código, tá bom? Então vamos continuar evoluindo com a linguagem Delphi, porque tem muita coisa para a gente ver ainda pela frente.